Amém. Amados, tem aí o nosso site, se você não acessou ainda, acesse, nós temos um material bem interessante lá, os temas gravados para você buscar aí um momento de edificação durante a semana, temos alguns textos também, textos diversos, tanto teológicos quanto devocionais, textos bem interessantes, então vale a pena você também dar uma olhada lá. Então, quando puder, acesse aí o site da igreja e busque durante a semana também um momento de edificação. Amados, estamos começando aí o mês de dezembro e chegando à reta final do ano de 2018, né? De forma que nada que a gente faça agora vai mudar aquilo que aconteceu esse ano, né? Nada que a gente faça vai mudar acontecimentos, situações, enfim, o que se desenvolveu ao longo de 2018. No entanto, quando chega o mês de dezembro, nós começamos não só a refletir sobre aquilo que passou, mas também já alguns começam a projetar a respeito do ano que se inicia, 2019. Então, por enquanto a gente está preocupado com o Natal, né? A gente está pensando, se bem que muita gente brigou na época das eleições, né? Com os parentes por causa das eleições, então não vai poder, às vezes, participar da ceia na casa de alguns parentes por conta da política. Mas dá tempo de fazer as pazes ainda, ir lá participar da ceia de boa. Então muita gente está preocupado com a ceia, onde vai ser, onde não vai ser, como é que vai se desenvolver. Alguns estão preocupados com o presente de Natal, né? O que eu vou ganhar, o que vai, né? Ou então, no meu caso, como que eu vou fazer para comprar esses presentes de Natal, né? Outros estão preocupados com IPTU, com IPVA, com essas coisas todas. Mas de forma que logo depois do Natal a gente já começa a fazer os planos para 2019, né? A gente já começa, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou fazer isso, eu vou começar um curso, eu vou entrar na academia, enfim, a gente tem vários tipos de reflexões a respeito do próximo ano, né? E ao longo desse mês a gente vai conversar sobre isso, né? A gente vai tratar sobre esses temas aí, né? Hoje, a gratidão, a chave para o sucesso, objetivos, órfãos de planos, o sucesso com o fruto do Espírito, tudo se fez novo, Jesus nasceu, e ano novo, velhas atitudes. A ideia é que 2019 seja o melhor ano da sua história. 2019 seja o melhor ano da sua vida, da nossa vida. Esse é o desejo do meu coração. E eu creio que não só para a minha vida, mas que cada um pensa isso, né? Eu quero que 2019 seja um ano incrível. E para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida, da minha vida e da sua vida, nós precisamos desenvolver algumas atitudes, percorrer um caminho, galgar alguns degraus, de forma que a gente precisa olhar de forma objetiva, focada, para que realmente, daquilo que depender de nós, daquilo que tiver alcance das nossas mãos, 2019 realmente vai ser o melhor ano da nossa história. E para que 2019 seja o melhor ano da nossa história, o primeiro passo que eu quero conversar com vocês é sobre a gratidão. Porque a gratidão, amados, é algo profundamente transformador. A gratidão no coração, uma vida repleta de gratidão, faz com que a gente consiga entender e viver de forma muito mais plena aquilo que nós
experimentamos hoje, aquilo que nós temos hoje. A gratidão, ela pode ser uma chave que também abre muitos cárceres. Muitas pessoas sofrem com situações do passado, com frustrações, com perdas, e talvez a gratidão possa abrir diversos cárceres na vida de muitas pessoas. Essa frase eu acho muito legal. É uma escritora que trata muito desse tema e ela fala sobre isso. Agradecer o que temos nos livra de olhar ansiosamente para o que nos falta. E é verdade, queridos. Quando a gente consegue entender a gratidão, quando a gente consegue perceber que tudo aquilo que temos, não importa o quanto nós tenhamos, mas quando a gente consegue olhar para aquilo que temos, para aquilo que somos, para aquilo que desenvolvemos, com um coração grato, isso pode nos impedir de cair naquele velho problema da grama do vizinho sempre ser mais verde. Porque nós sofremos com isso. Muito daquilo que está dentro do nosso coração, que às vezes nos enche de frustração, está extremamente ligado a isso. Ligado a essa falta de gratidão com relação àquilo que temos, com relação àquilo que somos, com relação àquilo que realizamos. E a gente sempre fica focado no quê? Naquilo que nós não conseguimos concretizar. Puxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu não terminei aquele curso? Por que eu não tive essa atitude naquele relacionamento? Então a gente se frustra com aquilo que ficou. Chateado com aquilo que vivemos e ao nosso entendimento esteve aquém aquilo que poderíamos realizar. Ou então nós ficamos muito ansiosos e chateados com aquilo que está à frente. Puxa, eu preciso de algo melhor, eu preciso de algo melhor, eu preciso de algo melhor, eu preciso de algo melhor. E isso faz com que um sentimento de profunda tristeza, ansiedade, tome conta do nosso coração. E isso às vezes nos tira a paz. Por isso, amados, que a gratidão, ela pode ser profundamente tranquilizadora. É por isso que no começo do nosso encontro, eu já comecei lendo aquele texto do Salmo 96. Logo de manhã, Senhor, eu te agradeço. Porque quando você já levanta pela manhã, com essa disposição, com essa gratidão no coração, com essa inclinação a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez, isso faz com que possivelmente sejamos livres das frustrações do passado, por aquilo que não fizemos ou tivemos, e da ansiedade do futuro, por aquilo que ainda não temos e queremos às vezes. Porém, amados, tem uma outra questão muito importante, que é a gratidão, um coração grato. Eu agradeço, nós devemos agradecer por tudo, obviamente. Porém, gratidão não pode ser sinônimo de comodismo. Porque muitas vezes a acomodação pode ser muito nociva e perniciosa. Essa frase eu achei muito interessante. Não torne a acomodação como sinônimo de gratidão. Ser grato é de fundamental importância para o crescimento pessoal, mas por si só não o levará a lugar nenhum a não ser ao comodismo. Então nós temos que ser gratos, nós temos que agradecer, nós temos que desenvolver esse sentimento de gratidão em nosso coração, por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. A gratidão é algo realmente muito importante, porém, jamais a gratidão pode me deixar no estado de estagnação, de letargia, pode me levar a um ostracismo, a ponto de não lutar mais,
de não buscar mais, de não avançar mais. Por isso que é muito importante a gente pensar sobre aquilo que temos. Qual é a melhor casa? A melhor casa é aquela que nós temos. A sua casa é uma bênção. Isso lhe impede de querer dar uma reforma nela? Não. Você tem que dar um tapinha lá de vez em quando. Mas a sua casa é uma bênção. A sua casa é a melhor casa. E o seu carro? Seu carro é uma bênção. Ainda que às vezes ele te deixe na rua, né, Paulo? Tem que vir um ou outro socorrer você às vezes, mas o seu carro é uma bênção. Mas isso te impede de querer um carro melhor? Não. Lute por isso, busque isso. Né? Desenvolva esse projeto, mas não deixe de agradecer, de cuidar por aquilo que você tem. Qual é o melhor emprego? É o que você tem agora. Seu emprego é uma maravilha, é uma bênção. O fato de você ter emprego demonstra que você está abençoado num momento de profunda adversidade nesse país que a gente vive. Mas isso te impede de buscar uma nova colocação? Não. Vocês entenderam, amados? Que gratidão não tem a ver com comodismo? Que gratidão não pode ser uma desculpa para que eu chegue e fale, não, eu estou feliz, não preciso de mais nada. Tá bom do jeito que está, não mexa com isso. Isso é comodismo. Essa falta de desejo por crescer, por avançar, por se desenvolver. Mas gratidão não. Gratidão é esse sentimento de agradecimento, de contentamento, de saciedade, que povoa o meu coração, porém, não me impede de avançar. Qual é o melhor marido? É o seu. Né? Se eu fosse um daqueles pastores agora, eu ia falar, olha para o seu marido e diga, mas eu não vou fazer isso. Né? Olha para o seu marido e diga, você é uma bênção, eu vou te fazer uma janta especial hoje, eu não vou fazer isso, fique tranquilo. Né? Mas o seu marido é uma bênção. Mas isso te impede de querer melhorar ele? Não. Melhore ele. Dá um tapa no visual dele. Desafie ele a ir para a academia. Desafie ele a ficar mais ajeitado. E assim também com relação à sua esposa. Qual que é a melhor esposa do mundo? É a do vizinho. Não pode ser a do vizinho. A melhor esposa do mundo é a sua, a melhor namorada é a sua. Então trabalhe por ela, encha ela de alegria, que ela é uma bênção. É interessante a gente ver isso, esse fenômeno que acontece. O sujeito está acima do peso, vive para lá meio malacafento, né? Aquela camisa meio rasgada, amassada, aquele chinelo havaiana gasto. Né? Vai no mercado de calça social e Raider, né? Coisa horrorosa isso, né? E a moça também, a menina, né, levanta de manhã com aquela gadeia, né? Chapinha faz meses que não faz, né? Aquela calçona de moletom larga, com o joelho rasgado, camisa da campanha da Dilma, para piorar a situação. Né? Dilma, nada contra Dilma, mas, né? Enfim, é desagradável. Daí aconteceu um problema no relacionamento. O que acontece? É incrível isso. Um monte de gente vê isso. Tanto a moça quanto o rapaz. Daí foi cada um para um lado. De repente o sujeito começa a ir para a academia, começa a emagrecer, começa a ficar mais jovem, querer usar roupa de sujeito que já tem 40 anos, quer usar roupa de menininho. E a moça é a mesma coisa. Vivia que nem vou falar. Mas foi só, pronto, agora faz chapinha no cabelo, anda com uma roupinha mais ajeitada, tira foto fazendo biquinho no Instagram.
Por que não fez isso quando tinha? Não é? Por que não fez isso quando estava com a pessoa? Por que o sujeito viu que estava barrigudinho e que de repente não foi para a academia para deixar a esposa? Entenderam? É gratidão, quer dizer, é você valorizar o que você tem hoje. É você valorizar a pessoa que está com você hoje. É você ser grato a Deus por aquilo que você tem hoje, pelo seu filho, pela sua igreja. Qual que é a melhor igreja? É que você está hoje. É que você está hoje. Trabalhe por ela. Lute por ela. Ame ela. Quer dizer, esse sentimento de gratidão pode fazer com que você tenha uma nova ótica da vida. E pode transformar o seu ano de 2019. Se nós hoje desenvolvermos essa atitude de gratidão por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, pelas pessoas que Deus nos deu, até pela história que nós vivemos. Pense nos seus erros do passado. Talvez alguns não entendam o que eu vou dizer agora, mas um dia você vai entender. Até os erros, amados, até os equívocos que nós cometemos no passado, muitas vezes fazem parte de um plano maior para construir a pessoa que nós somos hoje. Porque se eu não tivesse vivido, se você não tivesse vivido, se nós não tivéssemos vivido o que vivemos, as lutas que tivemos, hoje seríamos pessoas diferentes. Portanto, agradeça, seja grato. Seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, por aquilo... Enfim, e esse texto da Escritura tem tudo a ver com isso, queridos. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Todas. Não é para escolher, não. Todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. É interessante, né? A gente às vezes fica pensando, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta, pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer que você seja agradecido. Segundo esse texto de 1 Tessalonicenses, Deus deseja profundamente que o seu coração, acima de tudo, seja agradecido. Eu acho muito legal aquela cena. Quem assistiu aquele filme O Todo-Poderoso com o Jim Carrey? Alguns assistiram. Assistam, é muito interessante. Além de ser engraçado. Mas tem uma cena ali que eu acho muito legal, porque ele, né, de forma muito engraçada, Deus outorga para ele os poderes dele, né? E daí naquela onipotência dele, ele faz um monte de coisa. Só que daí ele quer que a mulher dele se apaixone por ele, mais uma vez. Daí ele fica, me ame, me ame. Mas ele não consegue. Ele consegue fazer tudo. Trazer a lua para perto da terra, fazer grandes... Mas ele não consegue fazer com que a mulher dele o ame novamente. Ele tem que reconquistá-la. Porque o amor e a gratidão não é algo que simplesmente pode ser colocado no nosso coração por Deus, simplesmente, para com Ele. Mas o amor e gratidão faz parte desse plano de relacionamento que Ele tem para todos nós. É por isso que o que Ele requer de nós, se existe algo que Ele requer de nós, é a gratidão. Então, para que o ano de 2019 seja o melhor ano da sua história, tenha um coração grato. Mas não seja escravo do comodismo. Seja grato. Agradeça hoje. Comece já por hoje. Agradeça pelo seu pastor. Agradeça pela sua igreja. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pelo seu estado de saúde. Agradeça, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração, agradeça. Agradeça até pelas suas dificuldades e lutas, porque elas estão sendo instrumento de Deus para moldar o seu caráter, para transformar você numa pessoa mais
pronta para os desafios que estão diante de cada um de nós. Então agradeça. Eu encerro contando uma história de um sujeito que me impressiona muito, sabe? Esse sujeito, ele se chamava Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer, ele foi um pastor. E como pastor, ele se formou em teologia, começou a pastorear uma igreja e assumiu aulas numa universidade da época e estava muito bem. Pastoreando a sua igreja, dando aulas na sua universidade. E na época na época parte do território africano pertencia ali à Alemanha, à França, aquele conglomerado que tinha lá no começo do século XX. Né? E daí, ele vendo, né, conhecendo o sofrimento dos africanos do Gabão, ele resolveu fazer alguma coisa. E daí o que ele fez? Ele pensou em ir para lá para pregar, mas talvez não ia ser tão eficaz. Então Deus colocou no coração dele o desejo de entrar numa faculdade de medicina. Ele já tinha 30 e poucos anos, mas ele fez. Foi lá, começou o curso, depois de anos se formou. E o que ele fez? Foi para o Gabão, em Lambaréné, o nome do lugar. E lá ele relata que a coisa era muito precária. Muita morte, muita falta de higiene, coisas simples que às vezes a gente acha que... Mas lá as pessoas morriam porque bebiam aquela água ou porque não depositavam, né, lixo no lugar adequado. E ele começou a ajudar aquele povo, atendia num galinheiro. Só que daí teve a Primeira Guerra Mundial e ele foi levado para um campo de concentração. E ficou lá preso até a guerra acabar. Lá preso, ele escreveu algumas reflexões sobre a destruição da sociedade e sobre como o amor poderia ser transformador. Só o amor. Saindo do campo de concentração, ele quis voltar para Lambaréné, no Gabão, mas não tinha recursos. Então ele tocava piano também, era um intérprete de Bach na época. E começou junto com a sociedade médica, os pastores, juntar um grupo de pessoas para poder arrecadar fundos e ir para Lambaréné. E ele conseguiu fazer isso, juntou um monte de gente e recursos. E junto com um grupo de médicos também foi lá para o Gabão, conseguiu fazer um hospital, ajudar as pessoas de verdade. E as pessoas perguntavam para ele, por que você faz tudo isso? Estava tudo bem, sua igreja indo bem, suas aulas na universidade indo bem. Por que você foi se aventurar nisso? Daí ele dizia, porque o meu coração explode de gratidão. Mais ou menos isso. Em 1951, ele foi chamado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. E em meio a tudo isso, ele escreveu um dos livros mais desafiadores da teologia, que é A Busca pelo Jesus Histórico. A gente estuda isso na faculdade de teologia. Ele morre em 1962, deixando um legado, deixando uma história, e tudo isso, coisas que qualquer ser humano teria muitas dificuldades em fazer, o Albert Schweitzer fez, e quando perguntavam para ele, ele dizia, eu fiz porque o meu coração estava grato. Portanto, queridos, se você está meio chateado, triste, cabisbaixo, desmotivado, se você olha para 2019 e não vê tantas perspectivas, experimente o poder transformador, a força motriz da gratidão. E comece a exercitar isso no seu dia a dia. Portas se abrem, disposição do coração, enfim, muitas coisas podem se transformar. Assim como foi na vida do Albert Schweitzer, a partir de uma disposição
e de um coração grato diante de Deus. Que o Espírito de Deus possa nos levar sempre a ter essa atitude, porque isso pode ser profundamente transformador. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai amado, nós te louvamos por este momento de reflexão, e pedimos para que, em nome de Jesus, o teu santo e precioso Espírito esteja ministrando, aplicando essa palavra aos nossos corações. Enche o nosso coração de gratidão e nos dê, Deus, uma atitude grata mediante as ingratidões que muitas vezes nos cercam em nosso cotidiano. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.